não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quando você pega toda esta linha de desenvolvimento que veio aí de Saussure, né, Wittgenstein, Heidegger, Derrida, Foucault, Alain Badiou, etc., você tem a impressão de que são pessoas que se trancaram dentro de uma sala e estão conversando somente umas com as outras e que não tem absolutamente nada a dizer sobre o que está acontecendo em volta. Não é isso? Então, é a famosa pergunta do Franz Rosenzweig no fronte de batalha, na Primeira Guerra Mundial, levando tiro para tudo quanto é lado, e ele perguntando, bom, agora nesse momento aqui, o que a filosofia tem para me dizer? Não tem nada. Se refere naturalmente à filosofia acadêmica do seu tempo. Né? Mas ainda eu pergunto o que esses camaradas todos teriam a dizer a um sujeito que estivesse lá em Auschwitz ou no Gulag, tá entendendo? Que resposta tem a dar? Nada, né? Eu imagino um camarada lá no Gulag, no Auschwitz, reduzido ao peso de 32 quilos, não é isso? E pensando assim, o discurso nada tem a ver com a realidade, quer dizer, eu não posso sequer explicar para as pessoas o que eu estou passando aqui, não é isso? Então, o discurso dele teria que sair de um outro discurso, que saiu de dentro de um outro discurso, saiu de dentro de outro discurso, e a situação real que ele está vivendo jamais poderia entrar no discurso. Então, basta esse motivo para nós entendermos que existe em todo este desenvolvimento filosófico que nós estamos expondo aqui a partir do resumo, aliás, brilhante, feito por esse professor da Universidade de Bordeaux, Guidardo Scavino. Em tudo isto há um elemento de cinismo, de frivolidade, assim, absolutamente psicopática. Né? Psicopática também pelo fato de que todas essas pessoas assistiram a esses acontecimentos, vamos dizer, catastróficos do século XX, e alguns até tiveram alguma participação, né? Participação profunda. Todo mundo sabe, por exemplo, que Martin Heidegger, como reitor de uma universidade importante, ele deu o seu apoio ao regime nazista. Também nós sabemos que Wittgenstein trabalhou para a espionagem soviética. Quer dizer, ele achou que a melhor maneira de combater o nazismo era fomentar o comunismo. Ele não era, doutrinariamente ele não era um comunista, mas ele era um admirador de Stalin. E o sonho dele era tornar-se professor na Universidade Lenin em Moscou. Então, talvez por isso, ele, para puxar o saco dos comunistas, ele fez um trabalho de decifração dos códigos navais alemães. Só que, em vez de entregar a decifração para o governo britânico, que o havia recebido, protegido, paparicado e dado ele tudo bom, ele passou para os russos. Quer dizer, é nitidamente um traidor, um espião. Né? Então, tanto Wittgenstein quanto Heidegger tiveram uma participação direta na produção, né, de acontecimentos absolutamente catastróficos do século XX. Né? Um favorecendo a emergência do nazismo, e o outro fazendo com que a derrota do nazismo, em vez de ser uma libertação,
entregasse metade da Europa na mão de Stalin, tá certo? Cujos feitos macabros são até mais vastos do que os do nazismo. Então essas pessoas não podem dizer que elas ignoram, ou que, não, nós somos apenas acadêmicos, estamos aqui fechados no nosso mundo de puras ideias e estamos inocentes. Ninguém pode dizer isso, tá certo? Outros camaradas, como Habermas, essa turma da Escola de Frankfurt, também tiveram uma participação política intensa, tá certo? E, hoje em dia, por exemplo, Richard Rorty é tremendamente influente aqui na esquerda americana. Então, nenhum desses tem as mãos limpas, tá certo? Talvez Ferdinando Saussure tivesse, mas o que Ferdinando Saussure pensava ou deixava de pensar, jamais saberemos, porque o livro dele, afinal de contas, o curso de Linguística Geral nem mesmo existe. O livro é resultado, né, da fusão de várias notas tomadas por alunos, algumas delas bastante incoerentes, e fechou-se um acordo com relação ao texto do livro, mas um acordo feito numa base que o Malcolm Bradbury, no livro Mensonge, né, ele diz que o Henri Mensonge, que é esse filósofo imaginário que ele criou, que seria o representante por excelência do desconstrucionismo, foi o único autor que levou às suas últimas consequências a teoria da inexistência do sujeito, né? Inexistindo ele próprio, né? E mas que de algum modo ele já tinha sido antecipado pelo Saussure, né? Porque também aquilo é um texto que ninguém escreveu, então não tem a inexistência do sujeito e a inexistência do autor, né? Então talvez o único inocente nessa história seja o Saussure. Mas, sem dúvida, todas estas filosofias, elas nos deixam numa impotência total para descrever o que se passou no século XX. E eu creio, eu não posso provar isso, mas eu gostei, como um dos últimos capítulos do meu estudo sobre o movimento revolucionário, eu gostaria de sondar a hipótese de que as pessoas envolvidas no movimento revolucionário mentiram tanto e tanto, quer dizer, se sujaram tanto no universo de mentiras, que daí só restava uma coisa para restaurar a honra, uma alternativa para restaurar a honra. É dizer que não existe verdade nenhuma. Quer dizer, como dizer, jogar mais lama na água. E eu acho que esta, no fundo, é a inspiração de muitos desses filósofos. Esse estudo aqui me leva cada vez mais, vamos dizer, a desprezar mesmo essa evolução do pensamento, tal como o camarada está descrevendo aqui, né? Não menosprezando o autor do livro, que apresenta a coisa com uma clareza e uma exatidão admiráveis, né? Mas vamos então prosseguir aqui na leitura do Dardo Scavino. Eu não lembro qual é a última página que nós vimos na outra aula. Essa apostila que foi colocada hoje aí, ela começa em que... Não hoje, que foi colocada na outra aula. Ela começa em que página? Sessenta e oito. Então, vamos voltar aqui a 67. Não, 83 é a de hoje, a que passei hoje, mas o texto que eu passei na aula passada nós não chegamos a ler. Eu coloquei o texto à disposição dele, mas na aula eu falei de outra coisa. Então começamos aqui, na verdade vamos começar na 67, eu creio que essa parte da 67 todo mundo tem. Não é isso? Também o texto do Solovyov já está online? Bom, esse texto do Solovyov, por enquanto, nós não vamos usar. Quem quiser ler, pode ler. Não vai perder nada com isso, mas não
não entrem, por favor, com perguntas relativas ao texto do Solovyov, porque por enquanto nós estamos aqui no Scavino e vamos continuar usando este livro ainda, creio, por algumas aulas. Né? Então, na página 67, ele está comentando, vamos dizer, aquela convicção do Wittgenstein da autonomia entre os vários jogos de linguagem. Né? Essa concepção da autonomia, ela me parece absolutamente insustentável. Não é isso? Então, se os vários jogos de linguagem são autônomos entre si, e aquele jogo, entre aspas, específico, que pretende descrever a realidade dos fatos, não tem prioridade em relação aos outros, então como podemos saber se uma descrição dos jogos de linguagem atualmente existentes é real ou não? Se eu nada posso dizer de objetivo sobre o estado de coisas, ou antes, se a minha pretensão de descrever objetivamente um estado de coisas é somente mais um jogo de linguagem sem nenhuma prioridade em relação aos outros, então o mesmíssimo preceito se aplica à descrição que eu faça dos jogos de linguagem presentemente existentes, porque se há X jogos, digamos que haja 18 jogos de linguagem, na verdade tem mais, né? São 18 jogos de linguagem. Eu pego, descrevo cada um e digo que todos eles se equivalem. Este é um juízo de realidade que eu estou fazendo sobre os jogos de linguagem. E se este juízo de realidade não vale mais do que nenhum daqueles jogos de linguagem em particular, se ele também é mais um jogo, é apenas mais um jogo de linguagem, então simplesmente eu não posso saber se existem jogos de linguagem. Qualquer afirmativa que eu faça sobre os jogos de linguagem não é um jogo de linguagem, é um juízo de realidade, tá certo? Que pretende abranger na sua objetividade o conjunto dos jogos de linguagem existentes, ou pelo menos um grupo deles. Então, é claro que isso aqui é uma afirmativa totalmente inconsequente, né? Mas, partindo deste pressuposto da autonomia dos jogos de linguagem, chegamos a algumas conclusões. Uma delas é esta. Prossegue aqui Scavino. É sobre este princípio da autonomia dos diversos jogos de linguagem que François Lyotard elabora o seu conceito da pós-modernidade. Tal como o haviam demonstrado Max Horkheimer e Theodor Adorno na sua dialética do iluminismo, a modernidade havia valorizado o saber denotativo científico racional. Excluindo os saberes míticos ou narrativos em torno dos quais se organizavam as culturas tradicionais. No entanto, acrescenta Lyotard, para legitimar essa estratégia, a própria modernidade inventou esses relatos míticos que são as filosofias da história. Ora, as filosofias da história são justamente a base desse método que o Scavino usa aqui neste livro, que o Solovyov usa no livro A Crise da Filosofia Ocidental e que Hegel, na verdade, foi o primeiro que concebeu. Tá certo? Então, diz Lyotard que esses relatos são relatos míticos. E, de fato, ele tem razão nisso aqui, porque não há nenhuma prova de que esses relatos do desenvolvimento filosófico resumam efetivamente a história da humanidade, ou mesmo a própria história da filosofia. Quando você, em vez de você se apegar, vamos dizer, a uma determinada visão que você tem da história da filosofia, você se abre para você consultar os textos das mais diversas proveniências, você vê que é simplesmente impossível você captar qualquer unidade no desenvolvimento filosófico. Né? Eu me lembro que o José Ferrater Moura, que é um grandíssimo erudito da filosofia, o sujeito que leu tudo que se publicou no século XX, né? Tudo é um exagero, mas eu acho que ele leu mais do que qualquer outro historiador da filosofia. Ele tem um livrinho que chama A Filosofia Atual, exatamente o mesmo título desse aqui, em que ele observa que existem 3 blocos, né, filosóficos que são incomunicáveis. Então ele pega o bloco anglo-saxônico, o bloco continental, né, então existencialismo, Heidegger, etc., e o bloco comunista, marxista. Né? Você não pode esquecer que nós podemos ter no maior desprezo
a filosofia que se chamou marxismo-leninismo. Mas nós não podemos desprezá-la do ponto de vista quantitativo. Essa porcaria foi praticada na União Soviética durante 60 anos, e a bibliografia que ela produziu é imensa. Não é isso? Eu mesmo, na juventude, eu tive a felicidade ou infelicidade de poder ler várias obras do marxismo-leninismo, inclusive o famoso manual de marxismo-leninismo do Otto Kuzynin, que era o livro oficial da Academia de Ciências da União Soviética, que é um tratado de 1.500 páginas, né? E eu, sinceramente, eu não vejo como encaixar aquilo dentro deste desenvolvimento filosófico que o Scavino está descrevendo aqui, né? Mas ainda existem outros desenvolvimentos possíveis dentro do próprio bloco, entre aspas, europeu, que também não se enquadram aqui. Eu não saberia como encaixar aqui, por exemplo, o Eugen Rosenstock ou o Xavier Zubiri. Então, o que você vê assim, é um pluralismo filosófico irredutível, né? Então, isso quer dizer que a ideia de uma linha de desenvolvimento, né, sobretudo quando se entende que essa linha de desenvolvimento é a realização, por assim dizer, modelar ou paradigmática das possibilidades humanas, é de fato um mito. O Lyotard tem toda a razão. Só que acontece que aí nós ficamos nós só temos duas alternativas. Quer dizer, ou nós temos uma concepção do conhecimento objetivo moldada na ideia da ciência iluminista, ou nós temos a proclamação da existência de uma pluralidade de narrativas das quais nenhuma vale mais que a outra. Então, ou seja, ou temos a modernidade ou temos a pós-modernidade. O Lyotard nem mesmo percebe que este próprio diagnóstico que ele está fazendo também se baseia numa dessas mitologias, né? É a mitologia de que tudo aquilo que veio depois invalida o que veio antes, absorve ou invalida o que veio antes. Ou seja, é a ilusão de que toda a filosofia anterior não deixou possibilidades que não se realizassem na seguinte. Não deixou sementes que não germinaram, mas que podem germinar. Não deixou embutida nada daquilo que Nietzsche chamaria as auroras que ainda não se levantaram. Ora, basta você examinar a filosofia escolástica um pouquinho, basta, por exemplo, você ler um pouco de Duns Scotus. Eu sei que Duns Scotus é um dos autores mais difíceis de ler, né? Não foi à toa que recebeu o nome de doutor sutil, porque é de uma sutileza que frequentemente escapa ao que ele está querendo dizer, e você tem que voltar lá 10 vezes. Mas, se tem uma filosofia que deixou milhares de sementes que ainda não germinaram, e milhares de auroras que ainda não se levantaram, é a de Duns Scotus. Então, isso quer dizer que as fases subsequentes da filosofia nunca respondem satisfatoriamente às anteriores. Nós não podemos partir, vamos dizer, da premissa ingênua de que cada filósofo leu todos os seus antecessores. Não, ele leu os seus precursores, ou seja, as pessoas que estavam dizendo aquilo mesmo que ele queria ouvir. E os outros, em geral, ele desprezou, não deu atenção. Se você se abrir um pouquinho para ler, vamos dizer, as filosofias que lhe parecem não apenas antagônicas, mas estranhas e incompreensíveis, você verá simplesmente que não existe esta evolução e que, portanto, a pós-modernidade também não responde à modernidade. Por quê? Porque a modernidade também não responde às filosofias anteriores. Então, esta ideia de que presta atenção, se nós demolimos, como Lyotard e outros, o conceito de conhecimento objetivo da modernidade iluminista, nós demolimos juntos toda e qualquer possibilidade de conhecimento objetivo, esta é uma ideia que se baseia nesta mitologia da história. Está entendendo? Porque daí você toma a filosofia, para pensar como Lyotard, você toma a filosofia do iluminismo como expressão máxima, modelar, paradigmática do conhecimento objetivo. E, portanto, se você demole esta modalidade de conhecimento objetivo, você derrubou todas.
Eu digo, mas peraí, mas e aquelas que foram ficando pelo caminho antes do iluminismo e que às quais o iluminismo não respondeu porque nem sequer as conhecia? O que acontece? Então, esta história que você está contando, que tem a filosofia medieval, depois tem a filosofia renascentista, depois tem o iluminismo, tá certo? E o iluminismo, o cientificismo, etc, etc. E por fim vem a pós-modernidade. Esta narrativa também é mítica. O que não quer dizer que toda e qualquer narrativa histórica tenha que ser mítica. Não, existe narrativa histórica objetiva. Só tem uma diferença. Ela não é redutível a uma linha evolutiva. Jamais. Porque nem mesmo na cronologia ela é regular. Se nós acompanhamos, por exemplo, o desenvolvimento da filosofia na Idade Média, Renascença, etc., e depois damos uma olhada na filosofia islâmica, nós vemos que a cronologia não confere. Quer dizer, eles não estavam discutindo as mesmas coisas ao mesmo tempo em todos os lugares. A filosofia islâmica tem temas absolutamente estranhos ao desenvolvimento da filosofia ocidental. Não? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.